Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos fazendo um balanço da gestão do professor Ralph Marcos Hemke e também falando dos desafios a partir da reeleição na semana passada. Nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do modelo para a universidade, as defesas que se faz por conta da federalização da FURB, que acabou não acontecendo, mas enfim, o sindicato vai colocar essa bandeira de novo em discussão. E a gente estava falando da questão do servidor. Professor Ralph, o servidor é o ponto central do trabalho do sindicato. E você falava da questão tecnológica, dos avanços, dos investimentos. E o servidor, como fica o trabalho do sindicato em defesa do servidor da FURB? Eu queria iniciar justamente com uma observação do professor Matede, né, que publicou no nosso jornal, Expressão Universitária, né, a característica assim, dos SINCEPs como sindicatos. Ele mais se assemelha a um sindicato de empresa, de uma organização só, e realmente do que uma ampla base de uma categoria que estaria vinculada a várias organizações diferentes. Então, como sindicato, a gente conhece muito mais a nossa casa do que em relação a um sindicato de uma categoria mais ampla, né? E aí, nessa base que nós temos, ela é bastante heterogênea. Então, quer dizer, o nosso esforço de fazer um canal de comunicação, desde o nosso servidor técnico-administrativo, que trabalha como eletricista, né, ou que está como um vigilante, desde o professor com doutorado, né, é um desafio de ter um canal de comunicação diferente e observar as diferentes necessidades que cada servidor tem nos espaços da universidade e as suas demandas, suas aspirações, né? E a FURB, ela passa por um momento que talvez eu diga que está em transição entre a velha FURB, né, a antiga FURB, e a nova, que após completar 50 anos, tem um espaço, né, ou visualiza, né, um papel um pouco diferente, que antes exclusivamente era único da universidade. Nós estávamos sozinhos e agora nós temos outros atores, né? Quer dizer, o papel social que a FURB tem, ele é compartilhado com outras instituições, né? Então nós temos que definir, porque não podemos mais nos dar ao luxo de errar pontos estratégicos nas nossas decisões. E aí a qualidade de trabalho do servidor, ele é um ponto importante que queremos destacar nessa nova FURB, né? Que é a decisão que a reitoria mesmo teve, e a própria universidade no seu planejamento, de ter mais professores, por exemplo, docentes dedicados às suas atividades. Ou seja, fazer com que aqueles princípios de pesquisa e extensão, que eram mais pontuais, sejam realmente uma parte consistente de uma universidade de qualidade. Mas para isso você tem que ter regimes de trabalho, né? Então, um dos pontos que foi bastante discutido, então o sindicato contribuiu para isso também, foi a iniciativa de ter uma nova resolução de enquadramento do tempo integral. E agora nós teremos, nos próximos passos, resoluções também de tempos parciais, atendendo às especificidades, às vezes, de cada área de conhecimento, que são os regimes de 10 horas, 20 horas ou 30 horas, conforme seja aprovado, né? Para quem está acompanhando o Cidadania, o professor Ralph está falando aqui dos professores com tempo integral. São aqueles professores que têm uma dedicação para a universidade e eles trabalham com ensino, em sala de aula, e com a pesquisa. Eles desenvolvem trabalho de pesquisa que vai beneficiar a comunidade e também o trabalho de extensão. Extensão é quando o professor desenvolve um canal direto entre a universidade e a comunidade. E quem tem esse tempo integral, ele se dedica a esses 3 pontos ou a 2, enfim, ele tem um tempo maior na universidade. Então, o que nós temos ainda é esse próximo passo, porque o planejamento, quer dizer, a legislação ela foi aprovada nessa primeira etapa e os planos departamentais, que é como serão alocadas essas áreas, estão em elaboração, na parte ainda em finalização. E devemos ter os enquadramentos agora, né? Então, o sindicato, logicamente, se preocupa com, de forma geral, com a qualidade também da vida e saúde do trabalhador, que é um outro ponto
fundamental diante da conquista. Então, se nós obtivermos, né, este novo perfil, né, nós também vamos ter um custo unitário por aluno diferente. Tá? Quer dizer, uma universidade de qualidade, ela pode, pelo viés tecnológico, aumentar a sua qualidade sem o custo, mas sabemos que em termos de pessoal, né, nós vamos ter uma despesa maior com o pessoal e precisamos manter isso, né? Quer dizer, esse é um planejamento que é feito para consolidar o que nós queremos em relação a uma universidade de fato. Né, isso significa que o aluno vai pagar mais? Bom, é nesse ponto que queremos também respostas, né? Porque, logicamente, a viabilização do financiamento vai permitir que você avance nessa questão sem que haja uma oneração por parte de quem está financiando a universidade. Né? Então, agora, se não tivermos essa alternativa, né, a qualidade pode gerar um aumento de custo e necessidades desse financiamento. Tá? Por isso a necessidade de tentar conversar com o Estado. Exatamente, né? Então, se queremos avançar, porque senão nós vamos realmente ter um diferencial muito importante, né, diante de outros centros universitários, que não são universidades, que não tem pesquisa, não tem extensão, para realmente ter uma opção de que o nosso estudante, quando ingressa, se matricula num curso, veja, né, efetivamente a grande diferença que, além do ensino em sala de aula, ele tem oportunidades de poder estender e aperfeiçoar os seus processos, seu conhecimento, através da pesquisa e extensão. Mas para isso você precisa ter uma estrutura e professores disponíveis para tal. Então, por exemplo, a gente pega aqui o caso da engenharia civil, né? Quer dizer, então, a engenharia florestal, né? Então, existem diferentes situações do quadro docente desses dois cursos. E, portanto, o aluno que entra, que há uma grande demanda pelas engenharias hoje, ele espera ver aquilo que foi lhe prometido. Quer dizer, pesquisa e extensão, também além de uma boa qualidade em sala de aula, né? E, para isso, a gente vê por trás os bastidores disso, né? Tem que ter o professor, tem que ter o servidor. Com a condição de trabalho, com as horas de dedicação necessárias, né? A preocupação agora, que foi uma das conquistas também, que sempre foi uma reivindicação do sindicato, que é o SESMIT, né? O que equivale à CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Servidor Público, que é preocupação com a saúde do trabalhador, exame periódico, para que, neste processo, às vezes competitivo, que ocorre dentro da universidade, né, o servidor não adoeça, não entre em processos que vão interferir na qualidade de vida, não dele, só da sua vida no trabalho, mas da sua vida em família, né? Então, acho que a reitoria também é sensível nesses pontos e reestruturou a DGDP, né? Quer dizer, estamos em curso realmente tendo uma estrutura que possa acompanhar de forma mais efetiva o que acontece, né, atrás de cada mesa, em cada setor, em relação à relação com chefias, em relação à relação professor-aluno, né? Quer dizer, são conflitos que normalmente ocorriam antes, mas não mereciam atenção. Hoje merece, e, portanto, né? Hoje há uma preocupação especial em relação a esse ponto. Ralf, na gestão que você finaliza e agora começa uma outra, qual foi a grande conquista dessa gestão? Bom, nós tivemos vários pontos na pauta de reivindicação. Uma que eu já citei, que era em relação à saúde do trabalhador, mas temos questões, por exemplo, da qualidade e acesso à alimentação, né? Por exemplo, o restaurante universitário, um projeto que não se consolidou assim em termos de uma administração própria, né? Mas foi viabilizado através de um novo arranjo, né? Através do edital que permitiu que não só estudantes, mas o servidor com menos poder aquisitivo pudesse ter uma refeição de qualidade, mas com um custo baixo, né? Bem menor do que isso tinha. Essa foi uma. Essa foi uma, né? A questão do Vale Alimentação é uma outra reivindicação que ainda não foi atendida, né? Quer dizer, existem alguns pontos que nos diferem do servidor público lotado em cargos e no Poder Executivo, em outras instâncias no Poder Municipal, né, que recebe esse benefício e a FURB não recebe. Então, muitos estranhos ainda, principalmente a gente ouviu isso de servidores que recém-ingressaram da universidade, a falta desse benefício. Então, mas esse é um diálogo que ainda
tende a ficar mais maduro. É uma pauta que vem passando, né? Vem passando. Nós tivemos outras conquistas em relação ao reconhecimento de algumas jornadas de trabalho, por exemplo, no caso das assistentes sociais, que já existia a lei federal, mas não era admitido. Houve um futuro enquadramento, verificando que algumas áreas, né, de determinados profissionais possuem um regime de horas semanal inferior ao que os demais possuem, né? Então, isso foi principalmente na área de saúde, o contato com o pessoal constante, então houve esse reconhecimento. As licenças ainda houve alguns pontos de avanço, que é o reconhecimento que a licença prêmio, né, que é de 10 anos, né, pudesse ser gozada proporcionalmente no período pré-aposentadoria, né? O auxílio creche, que era apenas concedido às mães, mas também agora também ao pai. Que é mais uma conquista. É mais uma conquista que tínhamos também nessa pauta. E as perdas salariais, né? E havia uma indefinição clara de qual era a perda percentual. Nós realizamos, diante da metodologia, isso, uma proposta, e incluímos no orçamento, quer dizer, conseguimos incluir para que o mínimo de reposição pudesse ser planejado já em orçamento, né? Então, tivemos 1% real e temos 1% assim, garantido em orçamento. Só que a discussão sempre no ato do período da database sempre poderá ser um percentual diferente, né? Mas aquilo que já está em orçamento, né, normalmente aquilo já está provisionado, já está planejado para isso. Então, facilitou bastante as discussões de reposições de perdas. E esperemos que isso seja realmente, como o próprio reitor declarou, uma coisa do passado. É uma bela conquista, né? Ralf, eu quero agradecer a tua presença aqui no Cidadania em Debate. A gente fez um balanço aqui rápido, né, do que foi, e desejar um bom trabalho nessa nova gestão. Agradeço também a confiança dos eleitores que compareceram no dia 7, né, confirmando a nossa proposta e pelo voto depositado de confiança para os próximos 3 anos aí nessa gestão 2015-2017. Valeu, obrigado. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do presidente do SINCEPS, Ralf Marcus Hemke, que fez um balanço de sua gestão e os desafios para os próximos anos. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 19h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.